Graça e paz, queridos. Deus te abençoe nesse dia tão especial. Seja muito bem-vindo na nossa página do YouTube. Nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso. Também compartilhe desse vídeo. Nossa intenção com essas mensagens é refletirmos rapidamente sobre textos pontuais da Palavra de Deus que tem a ver com o nosso dia a dia. Mensagens curtas, diretas, assuntos específicos que podem melhorar o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Nesta oportunidade eu compartilho um texto do apóstolo Pedro, muito conhecido entre os evangélicos, no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, a partir do versículo 6, diz o texto: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Dois versículos, queridos, com uma profundidade imensa, com um assunto que diz respeito ao nosso aprendizado de vida. E eu quero te dizer que quando o apóstolo Pedro recomenda humilhar-vos debaixo da poderosa mão de Deus, o que ele está sugerindo é nós nos rendemos ao Senhor, entregarmos o nosso fardo, como ele repete no versículo 7, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Isso faz toda a diferença. Isso é um momento em que nós estamos, às vezes, apreensivos com coisas, com detalhes da nossa vida, com dificuldades, com circunstâncias, com enfermidades, com compromissos, com metas a cumprir, e às vezes nós nos sentimos praticamente sufocados. E se não tivermos a ajuda de Deus, se não tivermos uma comunhão com Deus, somos capazes até de sucumbir e fazer um quadro de tristeza, de depressão. Podemos inclusive perder o controle emocional, nos irarmos, e Deus quer o melhor para nós. Então o apóstolo Pedro, aconselhando pessoas da sua época, como a mim, como a você, ele diz que nós devemos nos submeter debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo ele nos exalte, ou ele resolva o nosso problema. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria o tempo de Deus. Porque às vezes a nossa ansiedade faz com que nos apresentamos diante do Senhor querendo já de Deus. Mas às vezes Deus, soberano, dono do tempo, ele tem um momento certo de agir na nossa vida. Mas quando nós entendemos esse ensinamento, quando entendemos essa dica valiosa que o apóstolo Pedro dá, pelo Espírito Santo a toda a igreja do Senhor, esse tempo de espera, de submetermos debaixo da autoridade de Deus, para que no tempo certo ele venha agir, se transfere para nós, se transforma para a gente num momento de aprendizado, um momento de graça, momento em que o Senhor passa a cuidar de nós quando entregamos 100% nas mãos dele. Momento também que ele fortalece os nossos corações, que nos ensina grandes virtudes e grandes mistérios que vão fazer bem para a nossa vida futura. E além do que, nesse momento em que nos colocamos diante e debaixo da mão de Deus, é um tempo às vezes que ele trata da nossa alma, do nosso caráter, trata do nosso emocional. O Senhor, ele é terapêutico na nossa vida quando nós dedicamos a ele esse tempo de submissão. O salmista, no Salmo 37, versículo 7, ele tem uma declaração muito oportuna para isso. Ele diz, olha, descansa no Senhor. É a mesma coisa que Pedro está citando no Novo Testamento. Olha, sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Davi, no seu Salmo 37, ele fala, descansa no Senhor. Não te irrites por conta do homem que prospera no teu caminho. Às vezes a nossa demanda, lamentavelmente, são com pessoas. Às vezes o sistema usa pessoas para nos agredir, para nos atrapalhar. E às vezes a nossa demanda é nisso. Quando não, um problema maior do que nós devemos descansar. Porque às vezes olhamos para o vizinho, olhamos para aquele que caminha conosco e falamos, para ele está dando certo, para mim não. Será que Deus não está me ouvindo, queridos? Deus está te ouvindo. Embora às vezes ele não se manifeste, não significa que ele esteja alheio à sua oração, à sua súplica. Você tem que entender que
quando nós colocamos a nossa vida debaixo da mão de Deus, nós temos que entender que às vezes essa pausa gera em nós uma esperança. E o Senhor, Ele se agrada disso quando nós depositamos a nossa confiança nele. E no tempo certo, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Quando nós fazemos esse ato pelo Espírito Santo, pautado de oração, de consulta na palavra de Deus, o Senhor passa a se agradar da nossa perseverança. Você sabe que às vezes esse tempo de submissão é o verdadeiro teste da nossa fé. E Deus às vezes testa a nossa fé, para nos garantir situações melhores, situações de refrigério, surpresas agradáveis das quais nem esperávamos a vez. Eu quero te dizer que submissão, perseverança, esperança são testes poderosos da nossa fé e atrai o favor de Deus na nossa vida. O que eu tenho para concluir é te dizer que ninguém que esperou ou espera no Senhor ficou ou fica sem resposta. Deus é aquele que tem uma resposta para cada uma dos nossos anseios. E Ele pode fazer muito melhor do que imaginamos e pedimos, porque Ele é Deus. A sua visão é bem mais ampla e a sua vontade sobre nossa vida é sempre melhor. Às vezes nós questionamos Deus sobre coisas e sobre a maneira que nós queremos, e Deus tem o melhor para nós, e coisas muito superiores. E ficamos nessa queda de braço com o Senhor e atrasamos o processo de Deus na nossa vida. Quer que as coisas aconteçam na sua vida? Descanse, humilha-te debaixo da poderosa mão de Deus. Lance sobre Jesus tudo que te pesa, tudo que te apavora, todos os seus temores, toda a sua desconfiança. Às vezes você desconfia disso, daquilo, entrega, lança sobre Jesus. Lançar significa tirar das suas mãos e jogar nas mãos dele. Deus sabe o que faz. A boa notícia é que Ele aceita as nossas sentimentos de dificuldades e de lutas. Ele se assujeita a fazer as nossas guerras, a lutar as nossas lutas, para nos dar uma vitória extraordinária, porque Deus ama quem crê nele. Então eu te recomendo a fé, e recomendo inclusive você ler o capítulo 5 todinho da primeira carta de Pedro. Leia, vai fazer bem. Tire como leitura devocional nesse momento, peça a Deus que Ele assuma os seus problemas, as suas dificuldades e descansa no Senhor. Isso chama-se esperança, até que Ele venha fazer o melhor pela sua vida e no tempo dele. Deus não se atrasa e nem se adianta, Ele chega na hora certa. Confie nele. Eu oro pela sua vida para que você seja fortalecido nesse momento. Senhor, muito obrigado por todos que estão acompanhando essa mensagem, aonde ela chegou, aonde ela pode chegar. Que o Senhor produza vida, esperança, fé, que os seus filhos sejam renovados na tua força. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, trazendo ânimo e que como cristãos submissos, nós venhamos a nos colocar debaixo da sua poderosa mão para ver os seus milagres extraordinários, as suas maravilhas em nossas vidas. É possível em tempos tão remotos e conflitantes vivermos em paz e em comunhão com o Senhor, desfrutando o melhor que o Senhor tem por nós. Por isso abençoe, traga providência e traga resposta. Eu oro por todos os corações, para que sejam abençoados no nome bendito de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos, com toda sorte de bênção. Até a próxima.